ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por ele ter faltado ao depoimento marcado na última sexta-feira. A acusação foi feita por um advogado que diz que Bolsonaro descumpriu ordem judicial. Também nesta quarta-feira, a delegada federal Denise Ribeiro concluiu o inquérito sobre o suposto vazamento de dados do ataque hacker às urnas eletrônicas. No documento, a delegada minimizou a ausência de Bolsonaro no depoimento e disse que não trouxe prejuízo ao esclarecimento dos fatos. Ela afirma que o presidente e o deputado Felipe Barros cometeram crime de violação de sigilo funcional ao divulgarem o material. Mas com você, Fiuza, 2 minutos. Olha, mas então está faltando aí uma sincronia, né, entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Porque se para a Polícia Federal a ausência do presidente nesse depoimento, que é evidentemente uma provocação, é claro que o presidente da República, né, nesse inquérito que já é bastante duvidoso, cheio de premissas falsas, né, é claro que ainda assim a tomada do depoimento dele poderia ser feita remotamente, né, sem problema algum, por escrito, etc., como foi feito, aliás, no período do ex-presidente Temer, que eu abro aqui um parênteses para dizer que também encontrou no Supremo Tribunal Federal um certo jogo de gato e rato, né? Investigações sobre o presidente, e eu não estou dizendo aqui que fosse culpado ou inocente, mas investigações foram reiteradamente prorrogadas até pelo ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo esse mesmo papel de constrangimento. Aí ia para as manchetes do consórcio, que já era consórcio, mas não se denominava assim, e hoje esse é o jogo. Não há racionalidade alguma neste depoimento que está sendo pedido, vem uma queixa-crime que vai direto para as manchetes do consórcio, para os telejornais, que estão vivendo aí de uma suposta religião antibolsonarista. Nem antibolsonarismo isto é. Isto aí é uma tentativa de se criar uma democracia particular, né? Estão afrontando o funcionamento das instituições. Os juristas e juízes, em geral, estão calados vendo esse mau funcionamento da máxima corte judiciária e quem está com a tentação de transformar isso num clube de poder, que você faz o que te dá vontade e as manchetes sancionam tudo, está indo adiante. Está faltando o contraditório, está faltando o contraste das reservas morais, das instituições, senão vai ficar só o povo gritando na rede social e eles lá tentando censurar também a rede social e censurar a rua, tá? Isso na Europa tentaram fazer. O povo começou a ir para a rua por esse mesmo jogo aí e começaram a tentar proibir manifestação de rua. Esperem que isso aí, se não houver a reação devida, vai acontecer aqui também. Augusto Nunes. Olha, é uma provocação atrás da outra, né? Agora essa delegada diz, né, que é culpado, mas não indicia. É provocação. Indiciaram, a delegada indiciou o tenente-coronel Cid, que é um respeitado tenente-coronel das Forças Armadas, por ser ajudante de ordens do presidente. Ele não fez nada. Não fez nada. Mas eu acho que o presidente Bolsonaro está agindo corretamente desde que houve a última convocação, né, arbitrária do Alexandre de Moraes. Ignora o assunto e não comenta. Não comenta, não acontece nada. Porque vai mandar prender o presidente? Vai determinar a condução coercitiva? Vai nada. Vai nada. O Supremo, eu repito, vários ministros do Supremo já descobriram, constataram que o Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites. É hora de cobrar dele a libertação do Roberto Jefferson. É hora de o PTB se mobilizar, é hora de os políticos se mobilizarem, é hora de os jornalistas, né, recuperarem a vergonha. Aliás, o Bolsonaro defendeu a liberdade de imprensa que os jornalistas da imprensa velha querem ver caçada, encerrada, confiscada pelo governo. Então, parem com isso, vão se dar mal. A Polícia Federal já começou a produzir decisões e ordens que não serão cumpridas.
Você, Cris, 2 minutos. Me chama a atenção aqui a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes apresentou agora uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro por ele não ter comparecido para prestar depoimento num inquérito cuja ausência sequer fez falta. Está aí o relatório, a conclusão do inquérito feito pela própria delegada da Polícia Federal, dizendo que não fez falta o depoimento do presidente. Então, parece assim, uma provocação atrás da outra, né? Vou voltar de novo para os discursos recentes do presidente da República hoje na abertura do ano legislativo lá na Câmara. Ontem, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e o presidente do STF, Luiz Fux. Aqueles dois fizeram discursos em tom de provocação. Alexandre de Moraes hoje provoca, apresentando uma nova notícia-crime por ausência num depoimento que sequer fez falta, segundo a própria delegada responsável pelo inquérito. E aí o presidente Bolsonaro vai lá abrir o ano legislativo e tem profundo respeito pelo legislativo, fala com os parlamentares ali, lembrando da condição dele de ex-parlamentar, mas também naquele momento se colocando: me vejam aqui como parlamentar e lutemos juntos contra a tentativa de regulação da mídia, de regulação da internet. Se coloca a favor da liberdade, respeitando plenamente todos os poderes e não provoca ninguém. Se há alguma provocação ali, é a um adversário político que está pregando aí regulação da mídia, regulação da internet e revogação de avanços que o Brasil teve aí nos últimos anos. Então, para que tanta provocação? O que Alexandre de Moraes ou qualquer de seus colegas pensa que vai conseguir com isso? E vamos lembrar o que diz a lei, né? Nenhum presidente da República pode ser processado e julgado durante o exercício do cargo, a menos que o Legislativo vote a favor disso. Precisa primeiro consultar os 513 deputados, lá também os 81 senadores, antes de ficar se apresentando para a população aí como os reis da cocada, como os deuses do Olimpo. Você, Zé? Olha, a delegada Denise, né? Ela, sem alarde, sem confusão, diz o seguinte: olha, não era necessário esse depoimento do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele, nessa fase do inquérito, é a fase inicial do inquérito, não é processo, né? É o direito de defesa dele. E ele disse que abriu mão do direito, é um direito, não é um dever, é um direito de prestar depoimento. Mas, implicado, o ministro Alexandre de Moraes entendeu de dar uma ordem para o depoimento. A delegada concluiu o processo sem ouvir o presidente e disse que não fez falta. Então, se alguém descumpriu uma ordem judicial, foi a delegada que não insistiu em cumprir a ordem judicial de ouvir o presidente Jair Bolsonaro, para ter uma ideia de como isso é confuso, né? Também a delegada não poderia pedir o indiciamento do presidente porque ele tem foro especial. O delegado pode indiciar, é uma das competências da polícia. Nesse caso, ela não pôde porque o presidente tem o foro especial, né? O foro do Supremo Tribunal Federal. Então, cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal decidir pelo indiciamento ou não do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, de um lado é isso. Essa notícia-crime foi apresentada por um advogado, Ricardo Schmidt, que diz o seguinte, que o presidente descumpriu uma decisão judicial, ou seja, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de não prestar depoimento. Mas espera aí, lá no inquérito a delegada disse que não precisava, a delegada Denise disse que não precisava, né? E já concluiu o processo e mandou imediatamente para o Supremo Tribunal Federal. O que comprova de que quando cai no Supremo Tribunal Federal, um processo vira uma confusão. Eu já ouvi aqui advogados famosos dizendo, depois dessa confusão aí, eu acho que tenho que fazer outra faculdade, porque a que eu fiz não tinha isso aí não. Os livros que eu li não tinha esse tipo de coisa não, para se ter uma ideia, né? Mas a situação vai ficar de novo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes.